Então, bom dia novamente. Aí, como eu estava comentando para vocês, semana passada eu não consegui me reunir, mas essa não é a minha ideia. Eu espero que a semana passada tenha sido a única que aconteceu isso. Eu quero continuar marcando e vocês, na medida do possível, se puderem participar, eu falo não por vocês, mas eu falo por mim. É muito importante porque de repente, quando vocês estão presentes, eu percebo alguma coisa que eu falei que eu poderia ter explicado com outras palavras, que ficou confuso. Deixa eu ver também o ritmo, talvez para vocês mesmos, se assistir depois, talvez assistindo depois fique um pouco mais rápido, mas aí assistindo ao mesmo tempo, eu acho que dá para ir copiando, dá para ir anotando, numa velocidade que também otimize o trabalho de vocês. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Mas claro, como funcionar melhor. Então, eu vou gravar e depois essa aula, não sei, talvez as próximas, eu não sei se eu vou colocar lá como público no YouTube, porque eu uso algumas fotos que alguns colegas me forneceram, e eu não sei se é interessante eu deixar assim, né? Então, talvez eu mande como um link privado, mas eu vou colocar lá porque a impressão que eu tenho é que colocando no YouTube fica mais leve para vocês assistirem. Me dê um retorno sobre isso. Vocês acham que tem alguma diferença disponibilizar no YouTube ou disponibilizar a gravação assim do Gmail, como eu mando o link? Que a introdução à zootecnia eu sempre disponibilizava a gravação. Eu queria ouvir vocês, se faz alguma diferença isso. Bom dia, Esther. Começar daqui a pouco, se a internet estiver boa, Esther estiver ouvindo tudo, porque eu tenho para mim que é bem melhor colocar lá no YouTube. Então, é melhor mesmo? Vou ver aqui. A Fernanda colocou eu gosto. Bom dia, Esther. Tá tudo em paz, Esther? Tudo em ordem? Tudo sim. Estava falando que essas aulas talvez eu não coloque como público, porque volta e meia eu uso uma foto, alguma coisa de algum colega, que eu acho melhor não colocar lá em público, mas eu vou sempre disponibilizar, mesmo que seja um link privado, mas colocar lá no canal, porque eu acho que fica melhor para vocês acessarem. Eu tenho a impressão também que até os seminários, quando a gente tiver que é mais lá do meio para o fim da disciplina, talvez seja melhor, né? Não compartilhar com todo mundo. Então a gente fica só com o link só restrito aqui para a disciplina. Ah, isso é bom mesmo, que eu acho que vocês recebem, né? As notificações. Mas se eu colocar privado, eu acho que não recebem. Ah, eu acho que não recebem, eu acho que só recebem se for. Vão ver o link, né, no e-mail, acessar, mas eu acho que não recebem. Como eu organizei a aula passada, que tinha aqueles exercícios, eu acho que ficou bom para vocês acessarem, porque senão não ficou o melhor de tudo de organizado, mas foi o melhor que eu consegui. Então, pelo menos deu para organizar a sequenciazinha dos exercícios. Eu acho que facilitou para vocês se localizarem. Então, eu tenho para mim que assim funciona bem, mas eu preciso ouvir vocês. Bom dia, Andrea. Tudo bom? A aula passada também, aqueles exercícios, eu coloquei com aquela prancheta, né, com papel. Eu vi um ou outro que não ficou tão bom. Minha autocrítica também é boa. E eu vou tentar melhorar. Eu comprei um quadrozinho, uma lousa branca, e eu vou tentar também, depois, nos próximos cálculos, nessa aula não, mas eu vou tentar resolver com a lousa, talvez fique melhor. Mas deu para vocês acompanharem. Eu tenho a impressão que ali é melhor do que slide para alguns cálculos, porque se você faz no slide, a impressão que eu tenho é que não acompanha o mesmo ritmo que a gente faz quando está respondendo um cálculo, sabe? Então, então eu tentei colocar para ver se vocês acompanhavam a sequência, né? Então, obrigada obrigada por terem assistido. Eu vi uma outra coisa que eu mesmo preciso melhorar, se vocês me disserem também.
mas é o mais próximo que a gente chega, né, de apresentar com um quadro. E cálculo não dá, cálculo eu não gosto muito assim, 100% no slide, viu? Aí eu vi aqui também sua mensagem, André, tá? Pode acompanhar, sim. Fica, se precisar sair, eu entendo completamente, meninas. Se vocês precisarem sair, entendo se entrarem atrasado, entendo se não aparecerem. Eu vou mandar sempre as atividades, então, como vocês vão responder, eu sei que no tempo de vocês conseguiram assistir, conseguiram dar esse retorno. Então, eu tenho essa tolerância. Meu conselho de quem avisa amigo tentem acompanhar o ritmo daqui, porque se vai ter que assistir hora ou outra, se puder assistir nesse horário, melhor ainda, né? Melhor ainda, já assiste, já organiza o conteúdo da disciplina naquele horário, por mais que vocês ainda, nesse período, não estejam com muitas disciplinas, facilita o planejamento, tá? Então, mais uma vez eu falei, talvez alguma aula eu não coloque lá público, mas sempre eu vou colocar lá no YouTube. Por isso, fiquem à vontade para participar, depois quando for apresentar, que aí a gente não, que às vezes não sei, às vezes fica com vergonha porque vai colocar lá e alguém assistir. Não tenham vergonha de perguntar nada que não entenderam. Eu recebi as atividades de vocês, não de todas, mas recebi, eu acho que umas 4 atividades. Algumas eu ainda não confirmei recebimento, mas eu vou dizer, olha, recebi, para vocês ficarem despreocupadas, tá? Aí eu ainda não vi como foi que vocês responderam os cálculos, mas vocês viram claramente ali que os primeiros era simplesmente responder o mesmo cálculo que eu passei no vídeo, né? Para eu ver se vocês, né, mesmo ali respondendo a mesma coisa, mas para desenvolver essa ideia. E a última questão era uma tabela com não sei quantos cálculos, eram 4 ou 5. Aí eu ainda não olhei a resposta de vocês, eu vou me organizar para dar um feedback. Talvez com 3 atividades eu retorne para vocês as atividades corrigidas. Mas eu tenho uma pergunta que eu nem dormi pensando nessa pergunta. Não, tô brincando. Eu queria saber se aquele último exemplo dos cálculos, quem fez? Se fez com a calculadora ou se usou Excel, no último exemplo dos cálculos. Bom dia, Lilian. Tudo em paz? Deixa eu falar aqui com Lilian, saber como anda a vida dela. Tudo bom, Lilian? Bom dia. Na correria. Ó, o prazo para enviar aquele exercício, o da semana passada, é até hoje à noite, né? Assim, até hoje. Porque justamente eu vou fazer, quando finalizar a aula também, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vi que a maior parte já enviou, mas se ficou algo muito confuso ali, não sintam, não pensem 2 vezes antes de me perguntar. Aí aquele último, tá, eu vou abrir aqui porque eu queria fazer essa pergunta que eu acho que é muito importante para vocês. Então, deixa eu abrir aqui bem rapidão, antes de começar a aula. Por enquanto, Lilian, eu estou só falando aqui da semana passada, que foi aquele furacão de coisas. Então, eu me reuni com vocês em um momento, o outro eu mandei a gravação. E ontem, né, nós não nos encontramos, mas vocês também aí dedicaram tempo respondendo aquela lista, algumas. Tá, ó, a lista é essa, né, que eu mandei para vocês. Foi uma lista com muitas perguntas, eu mandei um pouquinho maior, as outras eu vou mandar um pouquinho menor. Então, eu trouxe algumas considerações e alguns cálculos dos que foram aqui, e alguns cálculos dos que foram respondidos nos próprios vídeos. Então, esse exercício 1, que é aquela situação lá do micro-ondas, foi respondida no próprio vídeo. Aí depois vem, né, uma parte de amostra seca ao ar, uma parte de amostra seca em estufa e de matéria seca, que também foram respondidas lá no vídeo.
tá? Mas mesmo assim eu vou conferir cuidadosamente todas as atividades de vocês antes de dar um retorno. Eu queria saber dessa última aqui, desse exercício 5. Esse exercício 5 são ali 6 amostras. São 6 amostras. Eu queria perguntar para vocês, as que já responderam o exercício 5, né? Tem que mandar até hoje, ainda não. Eu queria perguntar se vocês responderam uma por uma na calculadora ou se usaram Excel. Calculadora, Fernanda. Eu acho que Jéssica me mandou também, eu que não respondi. Calculadora uma por uma, Andrea, assim, Andrea mandou também. Calculadora ou Excel? Calculadora, sim. Tá. Eu acho que eu vi de vocês. Tá bom. Olha, o certo, se a gente tivesse presencialmente, enfim, nessas disciplinas que eu já acompanhei, como acompanhando o professor, né, eu já ministrei essa disciplina na pós-graduação, auxiliando o professor, ou mesmo quando eu era aluna de graduação, sempre a gente responde essas questões na calculadora mesmo, que é o melhor para a gente desenvolvendo a ideia, né? Vai, calcula o percentual de acordo com aquela equação, ou mesmo utilizando ali uma regra de 3 na calculadora. Eu queria fazer para vocês uma proposta que não vai cobrar em ponto, nem vocês precisam me devolver, não. Vocês não precisam. Mas eu proponho para vocês que essa questão, quem puder, né? Eu também não sei se todas vocês têm acesso a computador, mas quem puder, responda utilizando o Excel. Responda e se minha programação der certo aí, em algum momento da disciplina eu demonstro para vocês utilizando o Excel. Por quê? Porque o Excel é uma das ferramentas que vocês mais vão utilizar na vida de vocês, profissional. Acadêmica, e aqui, ó, tudo que eu estou recebendo ultimamente de vaga de emprego aqui na região de Xinguara é Excel intermediário, Excel avançado. E assim, essa questão, no caso da 5, ela está muito boa para fazer no Excel. Porque se você respondesse a primeira, a mesma equaçãozinha você ia e aplicava nas seguintes. Então, seria muito rápido. Se vocês dissessem, ó, professor, eu fiz usando Excel, eu não questionaria, você foi somente mais eficiente, porque seria coisa bem mais rápido, a partir do momento que fizesse a primeira, e seria prático, então não teria problema, seria bem menos trabalhoso utilizando. Então, essa reflexão eu acho muito importante trazer para cá, porque a gente ensina muita coisa, mas vocês têm que se preparar para a vida, que é o que tem além, da porta para fora da universidade, né? Então, eu queria aproveitar e perguntar com toda sinceridade, quem aqui consegue fazer o mínimo no Excel? O mínimo que eu digo é somar duas colunas. Você soma a coluna A com a coluna B igual a tanto. Quem consegue? De vocês que estão aqui presentes. Aliás, eu vou perguntar uma por uma o que é que conhece. Se não, se disser assim, ó, professora, eu não uso, tá? Então, eu nunca usei. Pode ser sincera e não tem nenhum julgamento de maneira alguma. Então, vou colocar aqui na ordem que aparece para mim, que eu acho que é a ordem alfabética. Andrea, você já usou Excel? Nunca usou? Tá bom. Ó, fica tranquilo. Esther, você já usou, já viu usando? Aqui eu não. Já usou, já aplicou. Esther? Ó, Esther deixou ligado e não está prestando atenção. Tô brincando, Esther. Também não sei. O Excel, já usei relacionado a tabelas. Ah, sim, sim. Eu sei como, talvez até nos questionários do projeto de pesquisa que eu sei. Certo. Fernanda, você já usou como, Fernanda?
Tabelas e gráficos simples, sim, certo. Jéssica, já usou o Excel? De alguma maneira, sim. Já usou, mas não tem prática, certo? Muito bom saber esse momento. E Lilian? Lilian lá na loja deve usar, eu acho. Conta aí, Lilian, você já usou? Usa com frequência? Usa para somar, multiplicar? Todo dia, né? Na loja tem que, na loja com certeza. E ajuda muito a vida. Pois bem, isso é algo que eu penso muito, porque quando vocês saírem, vão saber o que desenvolve nessa disciplina, nesses casos assim, né? Aplicando ali o raciocínio, a regra de três, é o mais importante de tudo, né? É como até um software para formular ração. O mais importante é que você entenda o raciocínio, que entenda os princípios, que entenda a coisa. Mas ter a noção dos programas é muito importante também. Muito importante também. Então, eu não vou cobrar como atividade. Não vou cobrar como atividade. Mas eu recomendo que vocês peguem. A atividade dessa semana vai ser uma atividade muito menor, bem mais simples, assim, só para repassar o conteúdo, né? Que é o da aula de hoje de proteína. Então, é uma atividade bem simples. Aí, se vocês encontrarem um tempo, peguem aquela tabela do último exercício e façam no Excel, se conseguirem, tá? Façam e tirem dúvidas comigo, mandem qualquer coisa. Mas é extraoficial, não precisa mandar para mim, não precisa nada. Em outro momento da disciplina, eu também aí eu vou fazer de uma maneira melhor. Talvez, por exemplo, não sei como é que vocês estão com o computador, mas talvez a gente faça aí umas duplas, mas para ver se a gente desenrola alguma coisa nesse sentido de usar o Excel. Isso aí não tem nem o que questionar, tanto para vocês futuramente, se forem trabalhar num laboratório, se forem trabalhar no experimento de monografia, no experimento de TCC, né, ou na pós-graduação, e mesmo no campo. É algo que toda vez que eu abro, eu olho assim, poxa, toda vaga que tem aqui, em qualquer lugar, pede o domínio básico de Excel. Então, tem muito curso que dá para a gente fazer pela internet, alguns até com certificado e grátis. Então, eu vou pensar em algo nesse aspecto. Fica a dica do exercício. Não é obrigatório fazer, mas fica a dica. Para vocês abrirem o olho para isso, porque é muito importante para vocês. Tá bom? Então, eu nem vou cobrar agora e também depois como que a gente faz em dupla, alguma coisa, mas até porque a gente não está com laboratório de informática, né, nesse período, mas eu queria dar essa sacudida para vocês já irem pensando sobre isso. Excel é muito importante mesmo. Então vamos lá para a aula. Depois eu dou um retorno da atividade. Naquele momento, o objetivo mesmo era sentir o cálculo, era saber fazer aquela regra, fazer aquelas relações, fazer uma regra de três. Percebam que aqui a ideia, quando eu falei naqueles vídeos, né, eu falo e depois eu digo, não me expressei, talvez as meninas não entenderam da melhor maneira. Quando eu falei que a ideia é fazer sentido, é porque, por exemplo, existem cálculos que às vezes o aluno diz, isso aqui deu a matéria seca desse alimento, vamos supor, a matéria seca deu 80% e a água deu 30%. Somando os dois, vai dar 110. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, quando eu comento muito naqueles videozinhos que eu fiz, é que essa ideia de análise de alimentos é toda uma proporção. Então, é bom vocês irem analisando, porque tem coisa que está na cara que está errado. Teve em algum momento que eu falei, tem cálculo que você olha na cara e diz, não, isso aqui está errado. Não faz sentido, não tem lógica. Então, é bom desenvolver isso para a prática também. Então, na grande parte das coisas dessa disciplina, os cálculos são esses. São relações, são proporções,
Muitas vezes, ao calcular um, por diferença, você calcula o outro componente. Ao calcular matéria seca, por diferença, você sabe quanto foi a água, porque os dois juntos formam 100%. Ao calcular cinzas, que é a matéria mineral, por diferença, você sabe quanto foi a matéria orgânica, porque os dois juntos constituem 100% da matéria seca. E por aí vai. Então, é bom pensando nesse sentido. Aí deixa eu compartilhar agora a aula e vamos ver o conteúdo de hoje, menino. Tá? Algum comentário, alguma consideração? Sobre alguma coisa do que eu falei, sobre isso de usar o Excel? Não? Sobre os cálculos, se vocês quiserem também ter algum espaço, dizer algo que queiram registrar. Então, vamos lá. Então, pessoal, a aula de hoje, o tema é proteína bruta, uma análise aí extremamente importante também para os alimentos. Chama atenção, porque é um nutriente que todo mundo está sempre de olho, né, nas rações, é a proteína. A gente vai ver primeiro um pouquinho sobre proteína, as funções, por mais que aqui a finalidade principal não seja essa, seja a gente entender como que isso é analisado no alimento, como que isso é calculado no alimento que vai para laboratório, né? Mas a gente vai fazer um apanhado geral. Aí antes disso eu já comecei a comentar para vocês, né? Sobre essa aula anterior, das dúvidas, eu já comecei, né, falando que a ideia ali assíncrona, né, a de matéria seca, mas aqui a ideia daqui para frente que não seja assim, mas que fiquem à vontade, tá? Se uma outra, eu ainda não vi as respostas de vocês, de todos, principalmente daquela tabela, né, que eu não calculei, que eu dei os exemplos respondidos anteriores, mas não tem um problema algum nessa situação que a gente está. A tolerância está lá em cima. Não tem um problema algum de me perguntar por WhatsApp alguma coisa que não entendeu, tá? Não tenham isso. Podem perguntar, porque eu entendo completamente. E a partir de alguns fundamentos que a gente obteve ali, a gente vai construindo todos os próximos. Então, não pode ficar dúvida para trás, e aquela dúvida já atrapalha o que vai entender daqui para frente. Então, a atividade 2, o prazo é hoje, né, para enviar, hoje até o final do dia, e eu vou olhar, caso aqui depois da aula alguém queira me perguntar, eu vou olhar como vocês desenvolveram, responderam, e fica aquela dica do Excel que a gente já estava falando antes. Mas vamos falar de proteína, né? Proteína, o primeiro aqui composto, o primeiro grupo ali daquelas frações da matéria orgânica que a gente viu no sistema de Wende. Então, o que é a proteína que vocês já viram um pouquinho em bioquímica, em fisiologia? Nós definimos como uma macromolécula formada por aminoácidos, como um polímero de aminoácidos. Isso é uma proteína. E aminoácidos, por sua vez, é um grupamento que sempre tem duas partes. Obrigatoriamente existem, né, aminoácidos bem diferentes, mas obrigatoriamente tem um grupo funcional, que é o carboxila, e um grupo, que é o amino. Eles, numa proteína, eles estão ligados por uma ligação que se chama ligação peptídica. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Uma ligação peptídica, onde um aminoácido com o grupamento amina, ele vai se ligar com o outro pelo grupamento carboxila do outro. Então, quando liga aqui, ó, liga o grupamento amino de um lado e o grupamento carboxila do outro, nessa ligação peptídica. Então, a proteína ela vai ser formada aí, vai ser um conjunto de aminoácidos, todos unidozinhos ali por uma ligação, pela ligação peptídica. E vamos encontrar uma variação gigante entre proteínas. Eu sou suspeita em falar, porque eu gosto muito, tanto de proteína quanto de energia, né? Que são universo. Então, tem proteína envolvida com as mais diferentes funções no organismo. Então, elas são realmente bem interessantes e a gente quer entender a função, entender como elas participam das dietas.
Tá? A gente tem até que se controlar um pouquinho para não ir falar de rumen, do que acontece no metabolismo do animal, porque é muito interessante mesmo, mas ainda não é o momento para falar tanto disso nessa disciplina. Aí, nessa variedade, pessoal, essa combinação de aminoácidos, aqui a gente está vendo alguns, né, aminoácidos só pelas iniciais, prolina, lisina, triptofano, mas aqui, ó, é nessa combinação de aminoácidos que vamos ter a formação da proteína. E vai variar de tamanho, então nós vamos ter aí compostos com muitos aminoácidos, e vai variar também da sequência de aminoácidos que estão. Essas combinações e a maneira como estão distribuídos, né? Como estão ligadas, na maneira que essa estrutura se apresenta, é o que vai variar de uma proteína para outra, é o que vai variar da função que uma proteína tem em relação à outra. Aí, como exemplo aqui para vocês, temos como exemplo a insulina, por exemplo, em bovinos. Ela tem ali 51 aminoácidos. Já a hemoglobina, que é uma proteína bem complexa, vai ser composta ali por diferentes grupos e diferentes cadeias de proteína, e tem uma ligação também com ferro, uma ligação com outros elementos, mas tem mais de 500 aminoácidos em uma molécula de proteína, de uma molécula da hemoglobina, que tem a função aí, né, importante no transporte de oxigênio. Então, varia muito, né, de proteína para proteína. Mas o proteína em si, quando a gente define, vai ser essa combinação, esse polímero de aminoácidos. Aí eu queria revisar aqui as funções para a gente ter um pouquinho, né, de noção do universo, né, do universo que elas representam no nosso organismo. Então, a primeira delas, né, fala a função estrutural, né, eu sempre destaco, eu acho interessante, tipo o colágeno, né, e também tem a elastina, é uma função estrutural. Então, nas nossas fibras musculares, né, no nosso tecido muscular, epitelial, sempre a gente vai encontrar proteína. Outra função que é bem conhecida, né, aqui está pequenininho o fígado, pâncreas, tem a função ali, uma função importante hormonal, né? A insulina, ela é proteína também. Então, tem uma função hormonal. Outra função que a gente sempre vê em bioquímica, em nutrição, são as proteínas como enzimas, né? Então, a enzima, ela é uma proteína. Então, a gente vê sempre essa função como enzimas, que são tão importantes nas reações que a gente observa aí no organismo. E tem também essa função que eu comentei anteriormente de transporte de oxigênio, que é a hemoglobina, o que a hemoglobina faz. No grupamento ali, ó, com 4 grupinhos, formando aquele tetrâmero, ligado a ferro, e tem essa função do transporte. Quando a gente volta, pensa nos animais, na produção animal, produção de ovos, produção de leite e tal, a gente vê que todas essas funções aqui, elas vão ter, né? Primeiro, elas têm uma função muito forte de manter o que é vital, manter a atividade básica para o metabolismo. Então, quando a gente pensa na função da hemoglobina, o simples fato da hemoglobina ali, né, garante que o animal esteja vivo. Então, a proteína ali ela é a base para que o animal respire, para que ocorra a função da respiração. Aí, além dessa manutenção do que é a atividade básica, de necessária, assim, do básico, vai ter também a função produtiva, que aí é onde nossos olhos crescem, né? A gente vai, opa! Então, para manter o básico, manter a saúde, as proteínas são necessárias. Inclusive agora, né, nessa pandemia louca, a gente pensa os anticorpos. Ali, ó, os anticorpos também. A gente tem ali a participação das proteínas. Quando pensamos em animal, né, quando pensamos em ruminantes ou não ruminantes, ou peixes, né, peixes são muito exigentes para a proteína também, é a proteína que está ali presente na ração que vai impactar diretamente no animal crescer, no animal ganhar peso. Então, é necessária para o crescimento. Por quê? O crescimento ali muscular, por exemplo, lá no músculo, a quitina, miosina, o colágeno,
todos, onde se precisa para formar aquele tecido, precisa também que o animal receba na sua dieta. Então, para crescer é necessário, para gestação, né, um animal para ele poder gerar, para ocorrer o crescimento do feto, precisa de proteína, porque ali está ocorrendo ali uma demanda crescente para que o animal cresça, para que o feto aumente o seu tamanho. E para a produção. Então, leite tem uma base forte de proteína, de aminoácidos, né? A carne, a lã também e ovos. Não é à toa que os ovos são uma fonte de proteína importante na nossa dieta, na dieta de nós humanos. Por quê? Porque o animal precisou consumir também proteína para produzir os ovos. Então, é inquestionável entender como ela é importante na alimentação animal. É muito, muito importante. Agora, pessoal, quando a gente pensa assim nas funções, já vem de cara, poxa, deficiência é algo péssimo, né? Eu não posso fornecer ao animal uma ração deficiente em proteína. Por quê? Vai ficar raquítico, o animal não vai crescer, o animal não vai ganhar peso, vai ficar, né? Você vai observar ali, comparar, vai ser aquele animal sempre do mesmo tamanho. Então, a deficiência é péssima. Mas o excesso é tão ruim quanto a deficiência, né? Então, alguém queria comentar, por exemplo, o que acha que o excesso de proteína pode trazer de prejuízo? Pode ser em nós humanos, pode ser no animal. O que é que vocês acham que o excesso de proteína pode causar em nós humanos? Comer muita carne, comer muito, não sei, ou animal, se ele consome muito mais farelo de soja, né, que é um concentrado proteico interessante. O que é que acontece? Alguém teria uma sugestão? Não? Então, o excesso é tão. Ó, eu queria. Exatamente, Lilian, exatamente. Problema nos rins. Queria chegar em saúde. Queria chegar em saúde. Então, problema nos rins, problema no fígado, né? Então, tem gente aí que desenvolve problema nos rins, que logo o pessoal, né, os médicos já começam a cortar o consumo de carne. Então, o excesso é ruim para a saúde. O metabolismo aí em alguns órgãos sofre, apanha. Então, quando nós consumimos excesso de carboidratos, o que acontece? É ruim para o organismo? É. Mas o que acontece? A gente só vai engordar mais um pouquinho, né? Vai acumular mais uma gordurinha, né? Gordurinha ali, uma gordurinha aqui. Com a proteína, também você vai, né? Você, claro, ganha peso também com proteína. Mas o excesso traz aí problemas metabólicos, traz distúrbios metabólicos que são mais complicados de resolver, né? Mais complicados. Porque quando a gente tem um excesso de energia na forma de carboidratos, um excesso de gordura, aquilo ali o organismo dá conta e acumula. A proteína não, ele precisa excretar. Se tem excesso de proteína e o organismo não consegue aproveitar, ele precisa excretar. E é por isso que os rins sofrem. É por isso que determinados órgãos mais envolvidos com esse metabolismo vão sofrer. Então, os dois são ruins, mas eu queria destacar o excesso porque é algo que algumas vezes não é tão óbvio para a gente. Vem problema na saúde do animal, vem problema também na eficiência energética, porque alguém talvez lembre aqui que ouviu de um ciclo de ureia, bioquímica. Quando a gente tem muita proteína na dieta que precisa excretar, que o animal não dá conta, tem que excretar, aquilo ali é um gasto energético. Isso aqui é o problema que vocês vão ver com muita frequência, porque é comum um produtor dizer, não tenho dinheiro para comprar essa proteína, comprar esse concentrado e fornecer quantidade menor do que o animal precisa. Mas também você vai encontrar um produtor que, quanto mais melhor, vai lá e fornece mais. Aí o que acontece? Também vai ter prejuízo, porque se você fornece muito, além da necessidade, o animal vai precisar excretar e além dos problemas que isso pode trazer para a saúde, ao excretar também gasta energia. Então, não é uma conta muito fácil de resolver. Então, a eficiência energética é comprometida também, se você está fornecendo mais que o animal precisa.
Prejuízos econômicos, porque são dos ingredientes mais caros da ração, sem dúvida, quando a gente falou ali, ó, de concentrados energéticos que são conhecidos. Falou muito do milho. 1 quilo de milho, 1 quilo de farelo de soja, por mais que venham aí todas as crises, o normal é sempre que a gente encontre o proteico mais caro. O concentrado proteico vai estar mais caro que o concentrado energético. Então, é complicado isso, você está jogando dinheiro fora, se está fornecendo a mais. E também o meio ambiente, porque essa excreção de nitrogênio no ambiente também preocupa. A mesma crítica que hoje em dia existe, por exemplo, para a produção de metano, também existe para a excreção de nitrogênio para o solo, contaminação do solo, contaminação da água. Então, não é interessante também do ponto de vista ambiental o excesso. Um animal não consegue acumular, vai excretar, isso aí também é ruim para o ambiente. Mas aí, vamos afunilando para a gente chegar, né, no objetivo principal do que a gente vê nessa disciplina de alimentos e alimentação. Então, o que a gente vai ver nas espécies, pessoal, é a ideia de fornecer adequadamente, em que, para fornecer, você obrigatoriamente tem que conhecer muito bem o cliente, o animal que ele precisa, e conhecer o alimento, o que o alimento tem, fornece. E aqui a gente vai focando mais para o alimento. Um conceito que vocês vão ouvir muito em proteína, né, é o de proteína ideal, que é fornecer a quantidade ideal. Ideal quanto? Ideal em aminoácidos. Ideal em aminoácidos, para ter uma ideia que vai suprir lá no nível de aminoácidos, que é o que interessa. No fim das contas, o que o animal precisa é daquelas pecinhas para formar todas as pecinhas necessárias para aquela molécula de insulina, todas as pecinhas para aquela molécula lá de hemoglobina, para aquele colágeno. Então, o conceito de proteína ideal é baseado em aminoácidos, em ser eficiente do ponto de aminoácidos. Como nós estamos com não ruminantes? Muito bem, obrigada. Com frangos, com suínos, nós estamos muito bem. Parabéns para eles, né? Parabéns. Então, hoje em dia, o pessoal forma... quando vocês forem encontrar a professora Daiane, ela vai comentar. O que ela mais trabalha aí é uma pessoa numa pós-graduação, no mestrado, estudando apenas um aminoácido. Não, minha tese foi com triptofano para apoedeiras. Minha tese foi com lisina para... Eles trabalham bem assim. E é assim, ó. A pesquisa caminha aqui nesse ritmo e o mercado no mesmo ritmo. É saindo uma pesquisa do forno e aplicando a pesquisa. Então, não ruminantes o negócio é invejável, sabe? É invejável. Para ruminantes, a gente ainda trabalha com proteína em outro ritmo. Então, hoje em dia, para bovinos leiteiros, a gente já fala um pouquinho ali de metionina, né? A gente fala um pouquinho de lisina, mas no geral a gente ainda não está nesse ponto, não, de falar de aminoácidos para ruminantes, tá? Então, ainda temos o que avançar para dizer assim, fornecer adequadamente. E no caso do ruminante é porque também não é tão simples assim. No caso do ruminante, ao fornecer também, chegou lá no rumen, tudo se transforma. Você pode fornecer, então, uma parte dessa proteína modifica completamente. Aí, às vezes, o que você controla é só o que consegue passar do rumen para frente, sem sofrer muita alteração dos micro-organismos do rumen. Então, pessoal, é nesse contexto que a gente tem que entender o alimento, né? Vamos focar no alimento, deixar um pouco de lado aí o animal nesse momento da proteína bruta, né? Quando a gente estuda outros conceitos de proteína digestível, de proteína metabolizável, ali a gente já consegue fazer uma avaliação mais biológica, já considerar o animal que está se alimentando. Mas aqui nós vamos falar de proteína bruta. Tá. Então, vamos focar nisso. É um conceito amplamente utilizado ainda para não ruminantes, mas ele faz mais sentido para ruminantes, porque não ruminantes, como eu falei para vocês, eles já estão muito avançados para usarem ainda um termo tão bruto. Então, eles claro, né, apresentam o teor de proteína bruta da ração, mas aí já existe uma classificação bem mais refinada
em aminoácidos, tá? Então, eu queria lembrar como que a gente ficou nesse esquema de Wendt, né? O alimento, seja ele qual for, vai ser dividido em matéria seca e em água. Nossa atenção é voltada para a parte da matéria seca. Por quê? É aqui onde estão concentrados os nutrientes que nós temos mais interesse, mais cuidado, mais preocupação com o preço. Então, nós concentramos toda a atenção na matéria seca. Essa matéria seca, ela se divide em matéria orgânica e matéria mineral. Matéria mineral também chamada de cinzas, né? De cinzas. Aqui estão concentrados os minerais, macro e microminerais. E a matéria orgânica, ela se divide em proteína bruta, que é o que a gente vai ver hoje. Ó, proteína bruta, que é o que a gente vai ver hoje. Gordura bruta ou estratetéreo, que representa ali a parte dos lipídios, que é o que a gente vai ver semana que vem. Fibra bruta, conceito muito polêmico, que talvez também a gente consiga ver semana que vem, traz aí uma parte dos carboidratos. E uma última, que é extrativo não nitrogenado, que hoje em dia a nomenclatura mais adequada está sendo matéria orgânica residual, que é o que sobra depois de calcular essas três frações. O que sobra é essa fração, extrativo não nitrogenado ou matéria orgânica residual. Então, se eu tenho um alimento, irmãos, ao passar por esse esquema de Wendt, que ele vai caracterizar o alimento aí em qualquer laboratório que você for de nutrição, não só animal, mas até avaliando a nutrição humana, esses termos, eles não são estranhos se você, por exemplo, observar o rótulo de alimentos que nós consumimos. Então, depois, vocês comecem a avaliar com cuidado em alguns rótulos, a gente começa a perceber essas nomenclaturas também. Energia a gente não vai falar agora, vai falar mais para frente na disciplina, mas também é algo que aparece muito nesses rótulos, né? Porque energia não é nutriente. Mas, enfim, essa distribuição, ela aparece demais nas caracterizações dos alimentos. E, no fim das contas, no frigir dos ovos, a gente está dividindo um alimento qualquer, em seis porções. Quais são essas 6 porções? A gente está dividindo ele aqui, né, em proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta, matéria orgânica residual. Aí para trás tá matéria mineral, que foi determinada antes, e água. Essas são as 6 porções. Depois, ao dividir o alimento em 6 porções, você vai ter, no fim das contas, essas 6. Essas 4 se resumem à matéria orgânica, né? Matéria orgânica, que juntamente com matéria mineral formam a matéria seca. Tá? Então, mas isso aqui a gente já viu. Aí, pessoal, hoje, por mais que a gente se detenha a falar de proteína bruta, nós estudamos diferentes definições para proteínas, né? Então, é o termo que a gente avalia em análise de alimentos, né, em laboratório, principalmente porque essas aulas todas a gente usa como base aquele sistema Wendt, mas aí nós temos outras definições, valor biológico, proteína verdadeira, nitrogênio não proteico, proteína degradada no rumen, proteína não degradada no rumen, proteína microbiana, e depois tem proteína digestível, proteína metabolizável. Eu vou colocar lá no Cigar um texto para vocês, que é o que eu acho muito bom, que já fala um pouquinho desses conceitos. Mas, assim, não vai ser perguntado nesse texto, não vai ser perguntado nada que é aprofundado ali, apenas caso vocês queiram investir mais, entender mais sobre esse assunto. Por mais que agora ainda não seja o momento, porque a gente vai ver mais para frente esses conceitos nas próximas nutrições, né? Então, é importante pelo menos entender que não se resume em proteína bruta, mas que depois a gente vai entendendo um pouco mais como esse conceito se relaciona com aproveitamento pelos animais.
Então, em uma aula lá do começo, não lembro se foi na aula de concentrados proteicos energéticos, eu já trouxe algumas definições só para vocês irem se familiarizando, né? Que valor biológico já faz uma relação entre o que é utilizado pelo organismo em relação ao que não é. Proteína verdadeira, quando a gente fala proteína verdadeira, é porque essa sim é aquela composta por aminoácidos. A proteína bruta, ela não é utilizada para avaliar apenas aquela proteína composta por aminoácidos. Na análise de proteína bruta, a gente também determina junto, né, a gente estima junto compostos de nitrogênio não proteico, peptídeos livres. A gente consegue quantificar coisas que não são propriamente proteína verdadeira, que não são polímeros de aminoácidos. Mas aí existe a proteína verdadeira, que é aquela que exatamente atende ao conceito. E esse slide que eu mostrei antes, né? Esses nitrogênio não proteico, proteína microbiana, proteína degradada no rumen, não degradada no rumen, são conceitos que a gente aplica mais para ruminantes. Aí eu vou colocar um texto lá, mas não afundem agora tanto nisso, porque não é o momento. Essa disciplina é mais um panorama geral. Sobre o nitrogênio não proteico, é importante falar um pouquinho mais, porque ele é uma das frações que está lá na proteína bruta. Então, quando a gente estima a proteína bruta do alimento, não estima apenas a proteína verdadeira. Então, o nitrogênio não proteico é qualquer composto que contenha nitrogênio, mesmo não estando naquela forma de polímero de aminoácidos. Um exemplo de nitrogênio não proteico é a ureia. É a amônia, né, NH3. E tem uma importância aí muito grande na nutrição de ruminantes. Então, não é proteína, mas é calculado junto com proteína de uma maneira que entra lá na análise de proteína bruta. E para o ruminante vai ter uma importância gigante, porque mesmo que não seja proteína, no metabolismo do animal funciona como se fosse. Porque os micro-organismos, eles conseguem, a partir desses materiais, sintetizarem proteína, e essa proteína deles é utilizada pelo ruminante. Essa proteína que os micro-organismos sintetizam. A própria proteína microbiana, que a gente chama. Então, a ureia é algo para vocês já irem se familiarizando, é algo que fascina muito nessas espécies, porque não é proteína, é bem mais barato de fornecer, mas ainda existem vários tabus, várias polêmicas, porque quando o produtor, quando o responsável, né, ou a produtora, quando as pessoas que vão fornecer não fornecem adequadamente, ocorre intoxicação e até morte dos animais, porque é delicado, tem que fornecer depois de uma adaptação, começando por quantidades bem pequenas. Ureia, seja pecuária ou aquela ureia que é utilizada para fertilizante, né, utilizada como fonte de nitrogênio, ela é produzida a partir de uma reação entre amônio e gás carbônico em condições, né, de muita temperatura e pressão. E também o preço aí da ureia no mercado varia bastante. Hoje, por exemplo, essa ureia está um pouco mais cara, porque tem uma relação com o preço do petróleo também. A ureia que é fertilizante, ela é semelhante, mas não é igual à ureia pecuária. Porque, às vezes, na própria ureia fertilizante, são inseridos alguns aditivos que não devem ser fornecidos aos animais. Então, não é correto, não pode utilizar a ureia fertilizante como se fosse a ureia pecuária na alimentação animal. A própria ureia pecuária, às vezes, também são inseridos aditivos interessantes para o fornecimento aos animais. Às vezes são enriquecidas com enxofre. Então, por mais que eles tenham mais ou menos a mesma composição, ocorrem ali adições de produtos. Então, a ureia pecuária é a que deve ser utilizada para os animais. Então, é uma fonte de nitrogênio não proteico e que se transforma ali em proteína microbiana. Por isso que ela é interessante na alimentação. Tá? Então, a proteína microbiana, é muito importante quando a gente avalia o conceito de proteína bruta,
Porque seja essa proteína verdadeira ou não, seja ela na forma de nitrogênio não proteico, ao chegar no rumen, essa proteína, ela é sintetizada pelos micro-organismos, ela é transformada e os micro-organismos eles utilizam para sintetizar sua própria proteína. E é tão importante que na maior parte das vezes a gente vê um animal que essa proteína microbiana ela é responsável por mais da metade das exigências nutricionais. Aqui, animais a pasto, por exemplo, a proteína microbiana atende aí 70% das exigências dos animais. Então, é muito importante, tá? E no fim das contas, ela é produzida seja com proteína verdadeira, seja com nitrogênio não proteico. Aquele nitrogênio não proteico, por mais que não seja aminoácido em si, é utilizado e funciona para sintetizar ali uma proteína de altíssima qualidade pelos micro-organismos do rumen. Aí, como eu tinha comentado antes, uma parte da proteína ela é degradada no rumen e outra não é degradada no rumen. A que é degradada vai ser, seja ela na forma de nitrogênio não proteico, na forma de proteína mesmo, ela é utilizada e os micro-organismos sintetizam a proteína microbiana. Uma outra parte que não é degradada, que passa direto do rumen para os demais compartimentos, para as demais porções do trato gastrointestinal, não vai ser degradada no rumen, aí pode ser degradada posteriormente. E pode também não ser, pode passar direto e passar direto até ser excretada, né? Então, uma parte ela pode ser degradada e outra parte não. Mas nesse texto que eu vou colocar lá, vocês podem ver um pouquinho mais desses termos, não se preocupando com eles agora, que não seria tanto momento. Mas é bom ir abrindo a cabeça para entender que não é apenas falar de proteína bruta. Mas como agora na disciplina, essa análise, essa parte do método de Wende, do sistema de Wende, é específica para proteína bruta, eu queria primeiro perguntar a vocês assim, por que bruta, né? Bruta é uma palavra que a gente vai usar em proteína bruta, vai utilizar em gordura bruta, vai utilizar em fibra bruta, e lá na frente, quando a gente for ver energia, vai usar também energia bruta. Por que bruta? Então, assim, bruta não é bruta como não é rústica, bruta e sistemática, não é naquele sentido porque a proteína é bruta, né? Bruta vem de que ideia? Vem de uma coisa que está inacabada, uma coisa que não é perfeita ainda, né? Uma coisa que ainda precisa ser lapidada, uma pedra, né? Uma pedra está no seu estado bruto. Então, a gente utiliza porque a proteína ali, ela não é perfeita, não é proteína, não é a proteína verdadeira, mas assim como os outros, não são frações que a gente garante assim 100%, a gordura bruta mesmo, não é 100% gordura. Existe ali um refinamento ainda necessário a ser feito. Não, desde o começo entendam que essas classes elas não representam unicamente os nutrientes, mas representam uma fração ali que traz principalmente aquele nutriente. Então, quando nós definimos proteína bruta, ela é calculada, essa análise, também chamada nitrogênio total, ela é a quantidade de nitrogênio do alimento, e essa quantidade nós multiplicamos por 6,5. A bruta pode ser multiplicada por 6,25. Aí, porque, como ela está naquela parte de compostos nitrogenados, o que ela diferencia de todos os outros compostos é justamente essa presença do nitrogênio em grande quantidade, né? Então, é o que diferencia. Para ser um aminoácido, obrigatoriamente tem que ter o N lá naquele grupamento amina. Então, tem que ter nitrogênio. Aí, as análises de proteína bruta, nós quantificamos o nitrogênio e com base no nitrogênio nós estimamos o total de proteína com esse valor, com esse fator, que é 6,25. Aí, por quê, né, esse 6,25? Esse 6,25, ele vem de uma generalização, que a gente assume que toda proteína contém 16% de nitrogênio.
Então, se você vai e divide 100 por 16, você encontra justamente 6,25. 6,25. Então, quando nós assumimos que todas as proteínas têm 16% de nitrogênio, ao calcular o nitrogênio, né, ao obter aquele nitrogênio laboratório, você multiplica por 6,25 e estima quanto seria de proteína, tá? Então, esse é um conceito que a gente se baseia nisso e se baseia que todo o nitrogênio está na forma proteica. Então, por isso que a gente toma tanto cuidado de chamar que não é proteína bruta. Porque existe nitrogênio ali que está solto, está uma amônia solta, não está ligado, não está formando, não está envolvido ali no aminoácido com ligação peptídica formando a proteína, ele está solto. Então, essas duas generalizações que a gente faz, de que toda a proteína tem 16% de nitrogênio e todo nitrogênio está na forma proteica, são pontos que a gente precisa olhar com cuidado, que essas suposições elas não são inteiramente corretas, mas nós assumimos, é por isso que chamamos aí como esse conceito de bruta, né, um conceito de proteína bruta, tá? Então, toda vez quando a gente calcula nessa análise que obtém ali o teor de nitrogênio, para calcular a proteína, nós multiplicamos por esse fator, 6,25. Só por curiosidade aqui, eu queria apresentar para vocês que os alimentos, pense assim, ó, se nós temos ali proteínas com diferentes aminoácidos, tem aminoácido que é maior, tem aminoácido que tem uma cadeia menor e que a proporção de nitrogênio ali é diferente da proporção de nitrogênio que está em outro aminoácido. Então, não é correto usar o mesmíssimo fator, né? O mesmíssimo. Então, só por curiosidade, ó, o soro de leite, o correto seria que a gente oferecesse aí seria utilizar o fator de correção 6,49. A caseína, que é uma proteína também presente no leite, o correto seria utilizar o fator 6,38. Dos alimentos que a gente avalia, geralmente, na análise de alimentos, né, principalmente quando a gente avalia nessa parte de rações, de volumoso concentrado, o 6,25 ele é mais adequado. Mas percebam que em um ou outro alimento, o fator de conversão ele deveria ser um ou outro maior. Mas, por convenção, vocês vão ver todo mundo aplicando 6,25. Nós assumimos que para todos é 16% de nitrogênio, então o fator é 6,25. Aí vamos ver um pouquinho dessa marcha analítica, né? Do que faz. Vou apresentar a vocês um método e depois apresentar o que mais se utiliza, né? Então, nós temos ali um alimento X, por exemplo, vamos colocar ali como uma forragem fresca, colocar uma determinada gramínea que esteja sendo avaliada, e esse alimento ele é rico tanto em nitrogênio não proteico como em proteína verdadeira. O que nós vamos quantificar daqui? Vamos quantificar nitrogênio e depois multiplicar por 6,25, para obter ali esse teor de proteína bruta. Então, existem dois métodos principais. Eu vou citar o método de Dumas e apresentar o método que nós mais utilizamos no Brasil, né? Que nós mais utilizamos e que é bem utilizado lá naquele sistema lá de Wendt. O de Dumas caracteriza-se por a utilização, existe um equipamento, algumas pessoas confundem, é errado, mas algumas pessoas dizem que chamam esse método pelo nome do equipamento que utilizam. E é um equipamento de uma marca chamada Leco. Então, às vezes a pessoa fala, calculei, eu obtive meus resultados de proteína utilizando o Leco. No meu doutorado, todos os experimentos que eu avaliei utilizavam esse método, utilizavam Dumas avaliando por esse equipamento, pelo Leco. Mas, mundo afora, vocês observam mais o método seguinte. O nitrogênio ele é calculado por meio de uma combustão. Ocorre uma combustão de amostras, né, na presença de oxigênio, e calcula-se ali, quantifica-se o teor de nitrogênio. E ele é aprovado por diferentes associações. Por exemplo, aquela OAC, que eu conversei com vocês, a gente for observar no meio científico, a OAC ela é bem citada em artigos publicados aí pelo mundo inteiro. Então, ele é aprovado por essas associações. Então, é um equipamento assim, em que ocorre ali a combustão, com a presença de oxigênio, é ligado a um computador.
você utiliza, coloca as amostras nesse disco, né, as amostras dentro de um papelzinho alumínio e ocorre a combustão e estima-se ali o nitrogênio. É bem rápido, por volta de 4 minutos você já obtém o resultado ali, uma quantificação de nitrogênio dessa amostra, né? E não tem ali problema ambiental, tanto, não utiliza tanto reagente. Mas mundo afora, e aqui no Brasil, a gente vai ouvir falar muito deste método aqui. Inclusive, essa análise aí é conhecida em todos os laboratórios. Então, por exemplo, pelos laboratórios por onde eu andei, né, ao longo da minha trajetória acadêmica. Na UFPB usa muito, em Jaboticabal também usa muito, né, na Unesp, e também no período que eu fiz fora, nos Estados Unidos, usa muito também, porque ele é abrangente. Aí, como é que pronuncia, né? Normalmente, esse método aqui, a gente vai pronunciar, é método Sheldon. Sheldon. Vocês vão ouvir diferentes pronúncias. Vai ter gente que vai chamar Kildall, mas o correto é Sheldon. Sheldon. Método Sheldon. Conhecidíssimo. Quando você estiver conversando com uma pessoa que avalia nutrição humana, ela vai conhecer esse método. Vai conhecer o método Sheldon, tá? Foi desenvolvido na Dinamarca por um dinamarquês que tinha esse sobrenome, né? Tá bom? Então, é um sobrenome do Sheldon. Em 1883. E é um método tão, assim, completo, interessante e quimicamente faz toda determinação faz com a sequência lógica, que essa essência até hoje é a mesma. Ela permanece intacta aí há mais de 140 anos, né? Mais de 140 anos que ele foi desenvolvido. Então, é um método que a gente vai ver demais utilizando e pelos diferentes segmentos, né? E ele é bom, ele é interessante. Às vezes, lá no Dumas, você tem algum problema com nitrogênio que é volátil, né? Com algum problema ali, por exemplo, com amostras de silagem, e aqui não. Aqui você consegue determinar, estimar muito bem nitrogênio amoniacal, alguns elementos de nitrogênio que estão numa forma volátil, tá? Então, ele é bem reconhecido. E é um método que traz, por exemplo, neste manual do INCT, de análise de alimentos, que é nosso manual de receitas, né, que utiliza em laboratório de nutrição animal. Ele é basicamente constituído por 3 etapas, pela digestão, destilação e titulação. Então, a digestão inicia lá com aquela amostra da amostra do alimento, né? Inicia a digestão, e a titulação é a terceira etapa, onde a gente consegue mesmo estimar o teor de nitrogênio. Então, nessas 3, caminhando apenas para estimar o nitrogênio. Ao finalizar, multiplica lá pelo 6,25 para obter o teor de proteína bruta. Então, vamos ver primeiro, né? Antes de ocorrer a digestão, essa digestão, ela ocorre em ácido sulfúrico. Então, esse método, ele traz diferentes reagentes. E por isso tem um problema aí ambiental, né? Acaba que a gente utiliza muitos reagentes e também é perigoso, né? É perigoso. A gente trabalha com ácidos muito fortes, com bases muito fortes também. Então, nós iniciamos com a pesagem da amostra, tá? Ocorre essa pesagem ali em uma balança analítica. Lembra que eu comentei aqui dessas portinhas de vidro, né? Eu acho que vocês ouviram até no vídeo que eu comentei. Então, aqui, ó, você pesa, fecha a portinha para registrar o peso. Então, essa amostra, ela tá ali em 100 miligramas. Então, essa balança, ela tem 0,00, tem 4 casas decimais ali depois da vírgula. Então, você trabalha com quantidades bem pequenas, tá? E tem todo um cuidado. Como eu falei para vocês na hora de matéria seca, ao trabalhar com essas amostras, a balança ela tem que estar nivelada, não é ideal estar mudando balança em laboratório, colocando de um lugar para o outro. E normalmente a gente liga ali e deixa estabilizar durante uns 30 minutos. Então, essas amostras, elas são pesadas e colocadas em tubos de ensaio, tá?
tubos de ensaio. Aí, ao pesar essa quantidade da amostra, essa amostra aqui qual é? Essa amostra que a gente faz tudo em laboratório é uma amostra que foi pré-seca. Então, nós temos ali, a gente está pesando asa. A gente vai trabalhar com essa amostra seca ao ar. Então, ao final de todas as avaliações, nós fazemos uma correção para a matéria seca, né? Uma correção com aquele valor que é estimado na matéria, lá na estufa 100 graus, 105 graus, da ave. Mas a amostra que é manipulada em laboratório o tempo inteiro, ela foi apenas pré-seca, tá? Então, se essa amostra ela tivesse sido seca, aqui na hora de pegar já ia ter um pouco de umidade, já ia captar um pouco de umidade do ambiente. Então, a gente trabalha com a amostra seca ao ar e depois faz essa correção. Além do mais, se você leva uma amostra para uma estufa de 100 graus, 105, ali pode ocorrer de desnaturar proteínas, já podem ocorrer transformações nos alimentos. Então, a amostra que ela é manipulada em laboratório é aquela asa, é a amostra seca ao ar, é uma amostra que existe ainda um pouco de umidade nela, tá? Então, após pesar, essas amostras elas passam, né, na etapa de digestão por uma etapa de aquecimento em ácido sulfúrico. Qual é o objetivo dessa etapa? É oxidar os compostos orgânicos. Então, nós temos ali a proteína, ela está na parte da matéria orgânica, mas nosso objetivo com a digestão é oxidar a matéria orgânica e deixar esse nitrogênio na forma inorgânica, né? Então, é oxidar a matéria orgânica. Antes de ser aquecida com ácido sulfúrico, nós incluímos uma mistura digestora. Essa mistura contém sais, contém aqui, ó, um sulfato de cobre, contém o sulfato de sódio. É uma mistura que funciona como um catalisador, né? Tem uma parte dela que funciona ali como catalisador para aumentar a velocidade da reação, aumenta o poder de oxidação do meio, faz com que a reação realmente aconteça. Então, nós colocamos um catalisador ali, uma mistura digestora, por volta de 1 grama medido. Não é medido milimetricamente, mas é uma quantidade suficiente para que ocorra a reação, né? Para que facilite essa reação. Então, é colocada uma mistura digestora naquele tubo em que a amostra foi previamente pesada. Posteriormente, nós colocamos aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é muito utilizado nessa análise aqui, análise de proteína bruta. Então, nós medimos de 3 a 5 ml de ácido sulfúrico e colocamos nesse tubo. Aí, aqui nós estamos com um reagente muito perigoso, tem que tomar todo o cuidado. Esse laboratório é um laboratório que eu trabalhava. Aí, aqui, ó, essa basezinha, com o tempo, o local onde fica esse ácido, né, de uma gotinha dali, outra gotinha daqui, corrói todas essas balcões, essas prateleiras. Aqui está uma base de madeira, né? Não sei se é madeira, mas uma base justamente para evitar. Aí no dispensador automático nós colocamos um ácido sulfúrico, né? Uma quantidade de ácido sulfúrico de 3 a 5 ml. E vamos aquecer. A etapa de digestão é aquecimento dessa amostra em ácido sulfúrico com a finalidade de oxidar a matéria orgânica. Esse senhor se chama Duelo, é um funcionário de um laboratório, de areia da Universidade Federal da Paraíba. Ao colocar essa amostra em uma chapa, é um bloco digestor que esquenta esses tubos. Então, atinge ali 300 a 400 graus para que ocorra a digestão, né? Para que ocorra o aquecimento e a oxidação da matéria orgânica. A finalidade ali é justamente liberar esse nitrogênio que estava na forma orgânica, ele fica na forma inorgânica. E fica ali de 300 a 400 graus até que ocorra essa digestão. Nessa hora vai variar um pouco, né? Às vezes tem um padrão ali em laboratório, mas vai variar de amostra para amostra. Essa estrutura em que está colocando, a gente está colocando fúrico. Então, está numa estrutura chamada capela, porque os gases tóxicos que são emitidos, que são liberados dessas reações ali, eles não devem ficar no ambiente do laboratório, né? Então, a capela fechada para que ocorra que esses gases eles não sejam
respirados, né? Que nós não respiremos esses gases. Após a etapa de digestão, nós conseguimos assim o material, ó. Os tubos, né? O conteúdo vai ficar assim, límpido e transparente. O que ocorre? O ácido ali, o ácido sulfúrico, vai oxidar toda a matéria orgânica, tá? Então vai ficar límpido e transparente. Se não ficar assim, é porque ainda tem matéria orgânica ali. Mas ocorre essa liberação e o nitrogênio dessa matéria orgânica, ele fica não mais na forma orgânica, mas na forma inorgânica. Então, no fim das contas, aquele nitrogênio, nós no ácido sulfúrico temos enxofre, né? No H2SO4. Ele é transformado em sulfato de amônia. Sulfato de amônio, que é esse composto. Aqui nós temos um nitrogênio já que não vai volatilizar. Então, às vezes, nessa etapa de digestão, você até deixa para continuar no dia seguinte aquela análise. Não é ideal passar muito tempo, mas um pouco aquele nitrogênio ele já está ali, não vai se volatilizar com tanta facilidade. Ele já está unido à porção de enxofre. Aí a etapa seguinte é a destilação. O que ocorre na destilação? Aqui nós temos um nitrogênio, né? Lá ligado ao enxofre, nós temos o nitrogênio na forma do sulfato de amônio. E na destilação, nós liberamos esse nitrogênio para quantificar, né? Liberamos. Então, o que ocorre nessa etapa é a liberação do nitrogênio na forma já de amônia. O nitrogênio ele já é liberado. Então, nós adicionamos água, ocorre ali uma reação com hidróxido de sódio, que aqui já não é mais, já que a gente já vai estar trabalhando com a base, e temos um ácido bórico, que é responsável por captar a amônia que é volatilizada. Então, aqui a gente está transportando esse nitrogênio para uma maneira que seja mais fácil de quantificá-lo, porque o objetivo dessa análise é quantificar esse nitrogênio. Então, o ácido bórico, que a gente vai observar em laboratório, aqui é um Erlenmeyer. O ácido bórico tem uma coloração ali meio rosa para avermelhada, lilás, né? E ele vai captando a amônia que é liberada daquele sulfato de amônio que veio da digestão, tá? Então, a etapa de destilação, nós utilizamos um equipamento que se chama destilador. Então, aqui está o tubo de ensaio, que foi pesada a amostra lá no início, e essa amônia que vai sendo liberada aqui, que volatiliza, né? Vai volatilizando, ela é captada aqui por uma solução que tem o ácido bórico, tá? Aí sim, nós temos um nitrogênio na forma quantificável. Tá? Então, aquela amostra que nós tínhamos, que após a digestão o nitrogênio está na forma de sulfato de amônio, em presença da base, nós temos ela agora uma amônia liberada. Então, a base é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. E a amônia que nós temos liberada, ligada com o ácido bórico, forma o borato de amônio, que é simplesmente o que acontece nessa etapa de destilação. Nós obtemos uma forma quantificável do nitrogênio. Quantificável. Então, essa é a segunda etapa. Com essa adição de hidróxido de sódio, o que ocorre é a liberação de amônia nessa solução de ácido bórico. E temos ali um nitrogênio numa forma quantificável. Eu vou fornecer também, nesse módulo dessa aula, um manual do próprio fabricante do equipamento, desse destilador, explicando esse passo a passo. Mas peguem aqui a ideia em cada momento, em cada etapa. Na primeira ali, a gente teve uma oxidação da matéria orgânica, temos ali um nitrogênio, né, na forma de amônio, mas ainda não é uma forma quantificável interessante. Aí essa forma quantificável nós obtemos aqui, na destilação, tá? E por fim, a etapa de titulação vem para quantificar, para obter uma quantidade ao titular que entre no cálculo de quantidade de nitrogênio. Aí na titulação,
Esses erlemaiezinhos aqui, ó, já numa coloração verde, azulada, são aqueles que saem do destilador. Então, o ácido bórico, que era avermelhado, que era rosa, com a captação da amônia, né, da amônia que volatilizou, já assume outra coloração, uma coloração mais esverdeada. Da minha parte, eu me comprometo a gente a fazer essa análise aqui, pelo menos em nutrição de ruminantes a gente fazer. Hoje, ou em março do ano passado, se a gente tivesse ministrado essa disciplina, né, se tivesse dado certo, não daria, porque esses equipamentos não estão instalados ainda. E precisa de destilador, precisa da capela, porque ninguém vai fazer isso ao ar, né, ao ar livre e morrer, né, depois um problema do ácido sulfúrico aí na traqueia e tudo. Então, a gente não conseguiria naquele momento, e não está conseguindo agora também. Mas eu me comprometo a fazer essa análise quando a gente tiver em nutrição de ruminantes, tá? Me comprometo, pelo menos, nos próximos momentos que a gente vai se encontrar, né? Que a gente vai se encontrar em nutrição de ruminantes, vai se encontrar em formulação de rações, vai se encontrar em caprinocultura, em caprinos de ovinos. Que é muito bonita, é um jogo ali de cores, né? Então, o que acontece? Aqui, ao titular, nós titulamos aqui com um ácido, né? Seja um ácido clorídrico ou mesmo um ácido sulfúrico diluído. Usamos para titular. O que nós temos aqui? Uma análise, aqui nós vamos ter uma avaliação volumétrica, com base no volume gasto. O que anota dessa análise para os cálculos é esse volume gasto na titulação. Com base no volume gasto, até que ocorra a viragem, né, até que ocorra o ponto que muda de cor, que nós calculamos. Quanto mais proteína tiver, mais ácido aqui, mais ácido a gente vai usar para titular, para neutralizar, né? É uma reação ácido-base. Então, esses pontos de viragem, nesses procedimentos, vocês observem, eles vão ocorrer lentamente. Vocês chegaram a fazer uma titulação com a professora Heloíse? Alguém pode... Vocês chegaram a fazer titulação com a Heloíse? Lá naquele laboratório, lá no centro? Alguém está me ouvindo? Vocês chegaram a fazer? Eu não estou... Deixa eu ver se apareceu no chat. Sim, Lilian? Obrigada. Vocês chegaram a fazer... Sim, está me ouvindo ou sim chegaram a fazer... Não? Então não fizeram. Porque quem faz isso aqui não esquece jamais. Porque o que é que acontece? Você vai adicionando ali até que ocorra a mudança de cor, que a gente chama viragem. E esse ponto é a mudança até uma cor clara. Se fizer para ficar um rosa escuro assim lindo, esse pink, tá errado. Tá errado. Então a cor é clarinha, é o rosa. Obrigada, Esther, Lilian. Então, a titulação, ela não faz parte apenas dessa análise aqui do método de Sheldon da proteína, não. Faz parte de várias outras coisas. Inclusive em solos vão usar. Em solos vão usar também, né? Em análise de solo. Então, eu acho que a Elo fez. Por que a Elo fez? Porque eu lembro que ela foi procurar em Marabá essas vidrarias. Então, acho que ela fez. Ela procurou exatamente as vidrarias Erlenmeyer, a Bureta. Ela conseguiu com o pessoal da Química de Marabá, porque aqui a gente não tinha. Então, isso aí é usado para titulação. Então, acho que ela fez sim. Ela não fez assim, com titulador automático. Mas fez com aquele titulador, fez com a maior, assim, que tem a torneirinha, né? Então, esse ponto de viragem é um ponto que às vezes você erra por colocar ali, passar do ponto, né? Então, pega um rosa assim lindo, pink, tá errado. A mudança mesmo, a viragem, ela o valor que você anota é quando atinge um rosa mais clarinho. Então, qual é o objetivo dessa etapa, pessoal? Nós temos um borato de amônio, foi resultante lá da destilação, e o objetivo é ali calcular, nós temos um teor de nitrogênio quantificável. Então, nós temos ali como objetivo obter esse volume. E o volume
dessa avaliação volumétrica é quem utilizamos para calcular o teor de nitrogênio, tá? Esse cálculo, e esse aqui sim, não é por lógica, por regra de 3, né? Tem essa equação. O cálculo para calcular o percentual de nitrogênio na asa, né? Na amostra seca lá, na amostra que nós manipulamos, nós manuseamos, ele leva em consideração o volume da amostra, o volume de ácido gasto lá na titulação da amostra, menos o volume de um branco, multiplicado por uma normalidade que a gente coloca aqui, normalidade verdadeira, que é um fator que nós calculamos em laboratório com base na concentração de ácido que existe naquela solução ali, no que nós utilizamos para titular, multiplica por 14, que é o equivalente do nitrogênio, e multiplica por 100 e divide pelo peso da asa lá na balança, lá no começo, tá? Então, usa sempre essa equação. Eu não comentei do branco, mas em cada bandeja daquelas, ó, que você coloca um bloco lá de tubos de ensaio. É interessante não, é obrigatório que você tenha um branco. O que é o branco? Vai ser uma amostra que você não vai colocar amostra, né? Vai ser um tubo em que você não vai colocar asa, mas você vai colocar todo o resto. Então, você não vai colocar asa, mas vai colocar a mistura digestora, vai colocar o ácido sulfúrico, vai passar normalmente por lá com aquela destilação onde tem hidróxido de sódio, aquela amônia vai ser captada pelo ácido bórico e você vai titular. Vai ser um valor baixíssimo, vai, mas é algum nitrogêniozinho ali que tem de contaminante e tal, você pega para descontar, tá? Então, se familiarizem com essas análises, a gente sempre vai ter ali um branco até para entender. Vai que, por exemplo, na mistura digestora ocorreu uma falha, a pessoa colocou ali, não sei, existe uma contaminação com nitrogênio. Então, no branco, você vai verificar que tem uma coisa super estranha acontecendo. Nessa análise de proteína bruta, ou em várias outras análises que a gente faz em laboratório, é comum que a gente avalie uma amostra conhecida, né? Lembram lá que eu falei do conceito que chama acurácia? Como é que você vai fazer uma análise dessa e vai chegar ao fim e vai dizer, opa, eu confio nesse resultado? Eu confio. Você sempre vai ter essa dúvida, né? Porque existem errinhos que acontecem desde a sua amostragem, né? Que é onde a gente tem que lutar para não acontecer nada, até ali ao longo do percurso. Não sei, a hora de pesar a amostra um pouquinho caiu. Isso não pode acontecer, mas existem erros. Mas como é que você vê aquele resultado ali e diz, opa, esse resultado eu posso confiar? A precisão, você tem uma noção com as repetições que você faz. De um mesmo alimento lá, você faz 3 repetições. Aí você olha, ó, deu as 3 bem parecidas, bem próximas. Você tem uma noção da precisão. Aí, para a acurácia também, que é o valor que a gente vê, assim, é o valor real, nós costumamos colocar, por exemplo, a caseína. Eu já trabalhei em laboratórios que utilizavam a caseína, que é ali uma determinada amostra que o fabricante, que todo mundo já diz, tem tantos por cento de nitrogênio, vai ter que achar isso de nitrogênio. Então, você coloca uma amostra conhecida junto com as demais, que aí, ao calcular o resultado, você, opa, estou conseguindo o resultado que é o normal para eu encontrar para essa amostra. Aí ele dá um pouco mais de certeza, né, de segurança na sua análise, quando você coloca uma amostra conhecida. Tá? Mas aí, às vezes, quando a amostra dá uma coisa estranha, você manda para outro laboratório, refaz, tal. Mas aí, até as próprias repetições, elas já dão um indicativo de que tem algo tá destoando, né? Tá bem diferente. E não sei se vocês lembram, quando eu apresentei as cinzas, quando nós calculamos esse percentual é na asa. Existe ali um pouco de umidade. Para obter o cálculo na matéria seca, nós temos que achar aquele resultado do cálculo anterior, né,
na asa, multiplicar por 100 e dividir pelo percentual de ASE, que é um valor que lhe acompanha no laboratório. Então, quando nos exercícios anteriores, eu comentei com vocês, é um valor que acompanha demais, porque aquela correção que a gente faz na estufa de 105 retira o pouquinho de umidade que tem, então esse percentual a gente usa para corrigir ao longo das análises, tá? Eu dei um pulo aqui de um slide para o outro, um pulo bem importante, ó. Aqui eu estava falando de nitrogênio, aqui eu pulei para proteína. Quando você finaliza o cálculo de nitrogênio, o resultado você multiplica por 6,25 e esse sim é o resultado de proteína bruta, tá? Eu não vou passar esse cálculo agora para vocês, nem agora nem nos exercícios, porque eu vou explicar um pouco melhor com outros exemplos e organizar um exercício mais caprichadinho com eles, para vocês exercitarem, tá? Mas na atividade dessa semana não vai ter esse cálculo. Mas não se preocupem que vai ter depois, quando a gente conseguir concentrar os dos outros, também das outras frações. Mas entendam que o que chega aqui é o volume que é gasto lá na titulação e a gente aplica essa equação aqui, tá? A gente aplica essa equação no cálculo de nitrogênio total. Então, pessoal, já caminhando aqui para finalizar, né? O objetivo é a gente também não passar muito de 1h30, 1h40. Então, esse método de Sheldon, né? Vocês vão ouvir gente falando Hildal, eu não sei, eu acho que em outras línguas, dependendo, vão pronunciar um pouquinho, mas é Sheldon. Mas ele tem uma vantagem muito importante, porque é aplicável a todos os tipos de alimentos. Então, quando a gente está trabalhando com alguns que têm nitrogênio ali numa forma mais volátil, ele é bem interessante de usar. Então, é aplicável a todos os tipos de alimentos, desde concentrados, silagem, volumosos, né, volumosos dos mais diversos. Ele é relativamente simples, por mais que existam essas 3 etapas, mas ele não é complexo, não é caro. Esses reagentes, eles têm, né, tem um precinho, mas nada tão caro em relação ao equipamento, por exemplo. Então, hoje em dia, existem equipamentos aí que a gente faz uma estimativa, mas o equipamento é caríssimo. E ainda assim é uma estimativa mais distante, porque esse você consegue calcular com mais precisão. Tanto que é usado mundo afora mesmo nos laboratórios. Ele é preciso e é um método oficial. As desvantagens, não só desse, mas quando a gente falou de proteína bruta em geral, é que ele mede nitrogênio, né? Então, aqui a gente não está quantificando proteína, quantifica nitrogênio. Por isso que ao final tem que multiplicar por 6,25. Ele é demorado, então você ao fazer, você acaba gastando ali o dia todo, ou vai de um dia para o outro, e também chega a ser assim, perigoso por causa dos reagentes corrosivos que tem envolvido. Então, tanto em determinadas etapas ali é essencial que você utilize luvas, óculos, por exemplo, na destilação, o hidróxido de sódio ele chega a ser até mais perigoso até que um ácido. Então, é uma base, mas ali ao pingar, acontecer algum problema ali nos olhos, corre o risco mesmo de perder a visão. Então, a gente trabalha com reagentes bem perigosos ali, tá? Com os tubos, o destilador é um equipamento que tem normalmente também uma portinha de proteção. Já aconteceu comigo do tubo estourar. Então, você tem que estar muito bem preparado de óculos, né? Cabelo preso, jaleco, sapato fechado, calça. O pessoal que está fazendo muita análise de proteína, é bem comum. Chegou em casa, está com a calça normal, no dia seguinte vai começando a aparecer os furinhos. Porque sem perceber, pingou um ácido ali, um ácido lá, aí começa a aparecer uns furinhos também nas roupas também, de tão corrosivo que é. Então, ó, pessoal, hoje a gente viu um pouco dessa importância da proteína. Eu não me controlo, eu acho que é importante falar, mas a disciplina agora não é para entender tanto de todas essas variações, da utilização que ocorre no metabolismo.
A gente tem um pouquinho do estudo da avaliação biológica, mas o principal é a avaliação química, né? Dessas frações que são mais abordadas na bromatologia, nesse caso a proteína bruta. Vimos os principais métodos, vocês qualquer coisa pesquisem um pouco mais sobre o método de Dumas, mas eu preferi detalhar mais o Sheldon, que é o Sheldon, que é o mais utilizado. Vimos a marcha analítica, o que é utilizado nas 3 etapas, né? Naquelas 3 etapas, a digestão, da destilação e da titulação. O cálculo é uma equação que a gente leva em consideração o volume gasto, a normalidade do ácido, o peso inicial lá da amostra, e ao obter a proteína, a gente tem que multiplicar por 6,25. Eu fiz uma atividade, essa atividade ela é um pouco menor, mais simples, e eu já tenho ela aqui para enviar para vocês. Espera aí. Descartar. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. A atividade que eu fiz é um formulário também, com a parte mais teórica. Deixa eu. Esses cálculos eu vou depois detalhar um pouco mais também nos exercícios e também com os exercícios das próximas frações. Então, eu vou passar aqui, eu já tenho ela, e vou enviar no e-mail. É uma atividade no formulário mesmo. Essa é a atividade 3. A ideia é que vocês me respondam, que vocês enviem até terça da semana que vem, que é antes da aula, até terça, para a gente não ir acumulando conteúdo, tá? Então, vocês me enviam. Se tiverem algum problema com o formulário, se preferirem que eu acho que minha câmera está travando um pouquinho. Se tiver um problema no formulário, algum problema preferindo que eu mande de outra maneira as perguntas, eu mando também. Mas a ideia era responder aí, que facilita para mim. Aí essa é a atividade 3. Vou mandar no e-mail também. Mas no mais é isso. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma coisa que... Vocês fiquem à vontade para me interromper, mas aí eu vou seguindo. Alguma coisa que ficou mais confusa agora, alguma coisa que vocês queriam comentar? Nada? Nadinha? Pois eu recomendo aí hoje, né? Porque ó, a ideia é assim: nós temos duas aulas na quarta e seria ali, né? Nós temos 2 aulas na quarta, 2 aulas na quinta, e fica um período para vocês aí lerem algum material. Vou colocar lá o material que eu comentei no cigarro e para responderem esse exercício. Aí as 2 aulas dão por volta aí de 1h30 num dia, 1h30 no outro, né? A aula 50 minutos. Mas assim, eu acho que não fica muito cansativo, né? Mais do que isso eu acho que ficaria, mais do que 1h30. Mas no mais é isso. Aí vocês pegam esse tempo, alguma curiosidade, alguma coisa vocês pesquisam. E se sobrar um tempinho, pensem naquilo que eu falei do Excel e mandem para mim. Se quiserem, eu gostaria de saber. Dizer, ó, professor, eu tentei aqui no Excel, mas eu não consegui colocar a equação para conseguir o mesmo resultado que vocês fizeram lá na calculadora, calcular no Excel. É um treino bem importante, viu? Se sobrar um tempinho hoje, já agora, daqui até meio-dia, ou não sei, em algum horário que vocês dedicarem à disciplina, eu super recomendo, tá? Então, deixa eu parar de gravar aqui. Então, mais algum comentário, alguma coisa para